A faculdade não ensina o básico. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como a faculdade não ensina o básico de economia e como ela já pula para questões bastante complexas e por muitas vezes inúteis. Vamos começar falando sobre o que é o básico de economia. O básico de economia é entender praxeologia e microeconomia. É o básico mesmo que você tem que ter para se dizer um economista e para entender esses mecanismos. Quando eu comecei na faculdade no semestre passado, como é que eu posso dizer? Quando eu comecei na faculdade no semestre passado, eu tive uma matéria chamada Introdução à Economia. Nessa matéria de Introdução à Economia, né? Na verdade era Fundamentos Econômicos, eu acho que é o nome. Mas era uma matéria introdutória. Nessa matéria introdutória de economia, eu vi com dois professores diferentes, né? Tinha um professor que ensinava microeconomia e um professor que ensinava macroeconomia. Eu já achei estranho desde o princípio aprender os dois ao mesmo tempo. Eu pensei, vamos começar por microeconomia, não faz mais sentido a gente começar pelas coisas pequenas e depois ir aumentando. Foi essa a primeira impressão que eu tive da matéria. E essa minha impressão ainda se mantém. Essa minha opinião de que não faz sentido você querer ensinar para alguém macroeconomia, mecanismos de inflação, de intervenções estatais, políticas monetárias, políticas fiscais e coisas assim complexas, mercado internacional, mercado financeiro internacional, antes de você explicar para a pessoa o que é economia, o que de onde vem a economia, que é esse conjunto de ações e esse estudo das ações humanas no contexto econômico. O que é isso? De onde vem isso? E a gente não vê o básico que vem de trás e que traz esses conceitos de economia, né? Porque eles partem de algum lugar. A economia não é a ciência básica, ela não é criada por si só, ela vem da praxeologia que eu até hoje nem ouvi falar na faculdade, entendeu? Eu estou no segundo semestre da faculdade, talvez seja cedo para dizer isso, mas eu acredito que até o final da faculdade eu não vou ver nada sobre praxeologia. E lendo livros sobre praxeologia e sobre ação humana, eu percebo que isso é essencial para entender o que diabos é uma economia, por que as pessoas trocam, por que existe capitalismo e por que as pessoas agem a princípio, né? E como a faculdade não ensina a gente o que é praxeologia, que é esse estudo da ação humana, a gente começa a pegar as coisas meio num trem andando, sabe? É como se o ônibus estivesse andando assim, você passa e o ônibus já está indo embora, mas você corre do lado do ônibus e tenta subir nele assim, mas você não estava lá no início, entendeu? Você pegou o negócio no meio do caminho, uma bagunça, principalmente quando professores começam a trazer assuntos de macroeconomia. Porque como os alunos não têm uma base praxeológica, não têm uma base de microeconomia também, eles acabam por ver muitas coisas bagunçadas assim. Um dia o professor está falando política fiscal, outro dia o professor está falando sobre alguns mecanismos que os bancos fazem para criar mais dinheiro para a economia. Perdão. Aí outro dia o seu professor está te falando sobre mecanismos de regulação, falhas de mercado, coisas assim. E eles vão misturando, e outro dia ele está falando de inflação, outro dia ele está falando de desemprego, outro dia ele está falando de outra coisa. E fica uma bagunça, entendeu? Fica uma bagunça, não tem uma sequência lógica que é trazida ali, que você começa a entender o assunto e que você começa a compreender. Eu vi um pouco disso em microeconomia, no semestre anterior, né? No caso do meu primeiro semestre. Quando eu estudei microeconomia, eu senti que tinha um encaminhamento e a gente aprendia uma coisa e uma coisa dependia da outra. E não faz muito sentido aprender isso junto com macroeconomia, entendeu? Eu não sei nem se faz sentido aprender macroeconomia no curso de economia. Só serve se você quiser ser político, entendeu? Se você quiser ser político, se você quiser ser aqueles economistas que ficam atrapalhando o mecanismo de mercado, que ficam destruindo a riqueza, aí faz sentido você fazer e estudar macroeconomia. Mas se você quer ser um economista, que é um cara que entende
como o mercado funciona, um cara que entende por que as pessoas fazem determinadas escolhas e um cara que consegue se planejar e ter um planejamento estratégico, você não precisa de macroeconomia. Você não precisa disso, entendeu? O máximo que você precisa é saber o que acontece quando aumenta a taxa de juros. O que acontece quando a inflação está em tantos por cento. Quais são as perspectivas. O máximo que você precisa saber é isso. Você não precisa saber mais do que isso sobre macroeconomia. Pelo menos essa é a visão que eu tenho do que eu quero saber de economia, do que eu acho interessante de economia. Talvez os senhores, se tiver alguém que me assiste que faz economia, ou que fez economia, ou que trabalha com economia, pode dar uma opinião diferente. Vocês estão livres aí para falar nos comentários. Mas assim, sem praxeologia não há economia. A praxeologia vem antes disso. E voltando para esse assunto da praxeologia, que é esse estudo da ação humana, não tem como você saber e entender completamente o mecanismo de oferta e demanda se você não entende por que as pessoas agem, entendeu? Você precisa saber o básico para conseguir entender completamente uma coisa mais avançada, para entender um mecanismo que se vê todos os dias na nossa sociedade. Eita, me perdi. Para entender esse mecanismo que acontece todos os dias na nossa sociedade, a gente tem que saber o básico, a gente tem que saber de onde vem essa coisa, por que os seres humanos agem. Quais são as categorias de ação? Quando um ser humano age, ele pensa em quais coisas? Que relações ele tem com o tempo, com o espaço, com as possibilidades, custo de oportunidade? Parece que na faculdade eles pegam toda a praxeologia e resumem em custo de oportunidade. Pegam tudo, pegam lá... pegam questões de ação humana, pegam questões de... Deixa eu me lembrar alguma coisa. Eles pegam conceitos de as pessoas agem para suprir um desconforto, toda ação é propositada para suprir um desconforto e não existe algum tipo de categoria de ação que seja uma ação irracional. A ação irracional não existe. E todos os entes, todos os entes humanos, todas as pessoas, quando estão agindo, elas estão pensando em suprir esse desconforto e elas não têm certeza do resultado das suas ações, mas elas tentam agir para alcançar um resultado positivo no ponto de vista delas. Se elas alcançam esse resultado, é um lucro. Se elas não alcançam, é um prejuízo. Nada disso é falado na faculdade. Eles resumem tudo para custo de oportunidade, que é um conceito que engloba assim, um pouco de praxeologia. Sim, ele traz uma carga de praxeologia, mas se você não traz, se você não aprofunda sobre de onde vem esse conceito, de onde vem essas coisas, você acaba por fazer com que o seu estudo de economia seja muito raso, entendeu? E eu lembro no semestre passado, quando eu comentei sobre Ludwig von Mises, que fala muito de praxeologia, que tem uns trabalhos interessantes a respeito disso, eu fui repreendido por alguns outros alunos da minha turma, porque por algum motivo a faculdade não gosta de Mises, não gosta de economistas austríacos, só gosta de... Qual é o nome daquele economista austríaco antigo? Antigo no sentido não das ideias dele, mas que ele veio antes de Mises. Não vou me lembrar o nome dele. Não vou me lembrar o nome dele, eu acho. Eu não li sobre ele ainda. Enfim, quando eu ler sobre ele, eu vou lembrar e eu vou falar para vocês. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele quando eu ler alguma coisa. Mas, a respeito de praxeologia, voltando, você não aprende isso na faculdade. Isso é o básico. Porque assim como física, você precisa de matemática para entender, para poder aplicar a física, você precisa da matemática para aplicar essas questões de, por exemplo, engenharia, você precisa da física, e para física você precisa da matemática, você precisa da geometria, você precisa da aritmética. No caso da economia, você precisa da praxeologia. Porque se você não entender os conceitos básicos do que é uma ação humana e de por que as pessoas agem de determinada forma como grupo, você de nenhuma forma vai conseguir prever. E economia é sobre isso, é sobre você analisar a sociedade e prever no contexto econômico as possíveis ações que podem ser feitas pelas pessoas, as ações que vão acontecer. Isso é economia, é entender esses mecanismos. Mas se você não entende o básico sobre isso, como você vai construir uma relação de aprendizado
poxa, de aprendizado profundo sobre isso. Você não tem como, entendeu? Você não tem como. Por isso que eu recomendo aos senhores, se alguém aqui que está assistindo esse canal é interessado por economia, o que eu acredito que é a maioria, né? Pelo menos eu espero, já que o canal chama Economia de Verdade, se vocês se interessam por economia, comecem por praxeologia. Podem ler as primeiras 100, 150 páginas de Ação Humana, que foi o livro que eu mostrei no último vídeo. Vai ser muito interessante, vai ser muito mais interessante para os senhores do que ver, por exemplo, uma macroeconomia de tentar começar por exemplo, qual é o nome daquele autor? Vasconcelos, que é um autor brasileiro, que faz alguns livros sobre economia. Tem autores mais antigos, mais conceituados, como por exemplo Keynes, que o pessoal gosta muito de Keynes na faculdade. Eu não gosto nem um pouco de Keynes. Tá? Gostaria de deixar claro que eu, como economista austríaco, não suporto as ideias de Keynes. Tá? Essas ideias que são puras falácias naturalísticas, tentando justificar um querer ser a partir de um ser, o que não faz o menor sentido. E por meio disso o estudo dele é completamente inútil. É isso que eu queria dizer. Eu sinto que eu apreciei demais as coisas falando de Keynes, então eu devo fazer alguns vídeos sobre Keynes. Vou me preparar, vou estudar mais a fundo Keynes e vou fazer 1 ou 2 vídeos sobre isso. Mas foi isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Valeu. Se cuidem, tá?